Meus irmãos, meus amigos do YouTube, vamos então para darmos continuidade às considerações que nós estamos fazendo em torno da Bíblia, a Palavra de Deus. E é muito bom, assim, nessa introdução geral que a gente faz, fazer referência a 3 versículos bíblicos que são muito relevantes nesse estudo que estamos fazendo. Até porque nós vamos começar também a fazer um aprofundamento nas nossas considerações. Então, são os versículos do Salmo 119, o versículo 11, o versículo 18 e o versículo 105. E o que vai acontecer é que, à medida que a gente for apresentando as aulas, a gente também vai poder decorar esses versículos, né? Então, o primeiro diz lá: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O versículo 18 diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E o terceiro diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor é relevante e é de grande valia para as nossas vidas, é o timoneiro, é o guia, é a bússola. E nessa terceira aula nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. Então a cada aula a gente vai procurando progredir um pouquinho mais num conhecimento mais amplo da palavra, né? E esses 5 primeiros livros da Bíblia, que também é conhecido como Pentateuco, essas palavras às vezes a gente precisa pronunciá-las devagar. Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Tanto a Bíblia dos judeus como a Bíblia cristã tem os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, como já dissemos, e para o judeu ele tem uma particularidade, né? Porque é conhecido como o Torá. Eles conhecem esses livros, ou seja, eles o classificam como o Torá. Ou seja, os livros onde estão os mandamentos, as leis morais, espirituais para o povo. E nós vamos então agora particularizar cada livro desse. Então, começando pelo livro de Gênesis, né? Que é exatamente o livro dos começos, a origem do homem, o pecado, a queda da humanidade, a arca de Noé e a chamada maravilhosa de Abraão, o seu filho Isaque, a prova de fé que Deus fez com o seu servo Abraão, lá no Monte Moriá. E depois, então, a história prossegue com o nascimento dos netos de Abraão, Esaú e Jacó. E aí Jacó tem os seus 12 filhos, que vão se constituir como as tribos de Israel. E aí depois o fechamento do livro exatamente com a história extraordinária de José, que acabou sendo governador do Egito e os seus irmãos o venderam, né, para os egípcios, e ele foi parar na casa de Potifar. Essas particularidades a gente vai tratar em outros momentos, mas, para resumo, José se tornou governador do Egito
E aí assim nós fechamos o livro de Gênesis, o livro dos começos. Depois, em seguida, nós temos o livro do Êxodo, e a palavra quer dizer saída. A saída do povo de Israel do Egito de forma milagrosa, depois de muitas pragas que o Senhor fez os egípcios sofrerem, até que o coração de Faraó, por fim, pudesse se sensibilizar e obedecer à ordem de Deus, libertando o seu povo do Egito. E o livro ele é dividido, no caso, em vários episódios, né? Mas é nesse livro de Êxodo que vai então se dar a saída do povo de Israel. E também é neste livro que Moisés vai dar conhecimento ao povo dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e por aí vai. Então, na sequência nós temos então o livro de Levítico. E o livro de Levítico é porque Deus precisava do deserto, durante a trajetória do povo no deserto, ele precisava moralizar o povo. Então, e também estabelecer critérios, leis morais. Então, são as leis morais e as leis espirituais. Não somente os mandamentos, como também as festas que eles deveriam observar caminhando pelo deserto. Esse é o livro de Levítico. E no livro de Levítico, lá no capítulo 20, versículo 7, tem uma exortação, né? Sede santos, assim como o vosso Deus é santo. Depois, nós temos o livro de Números. E o livro de Números traz 2 particularidades, que são as 2 contagens que foram feitas ordenada por Deus a Moisés, do povo de Israel. Primeiro o capítulo 1, né? E depois, no capítulo 1, digo, que está feita a referência de Deus ordenando a Moisés a contagem do povo de Israel, e depois uma segunda contagem, que é no capítulo 26. Por fim, nós temos então o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio vem a ser o quê? Uma repetição dos mandamentos e das leis estabelecidas por Deus. E também o que chamam os estudiosos do primeiro, do segundo e do terceiro discurso de despedida de Moisés. O primeiro discurso está no capítulo 1, versículo 1 ao 4, versículo 43, e o segundo discurso, a partir do capítulo 4, versículo 44, até o 28, versículo 68. O terceiro discurso, então, no capítulo 29, versículo 1, até o 30, no versículo 20. Daí, o livro, então, encerra com os últimos conselhos dados ao povo e a bênção dispensada, a bênção realizada por Moisés, abençoando o povo. E no capítulo 34, então, vai ocorrer o relato da morte de Moisés. Então, nós estamos aí terminando essa terceira aula e
considerando aí esses 5 primeiros livros da Bíblia. Na quarta aula, nós vamos então falar dos livros históricos. E eu gostaria que você procurasse divulgar, não é? E assim a nossa responsabilidade vai aumentando com cada informação que nós fomos passando para vocês aqui pelo nosso canal, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.